Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Wicca Brasil. Estamos aqui ao vivo com o bruxo e mago Magno Constantino. Boa noite, Magno. Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Estamos aí em mais um programa Wicca Brasil, trazendo muita novidade para vocês no mundo da magia, da bruxaria e também de Wicca. O programa de hoje tem sorteio. Hoje nós vamos sortear banhos mágicos das fadas. Então serão sorteados 3 banhos mágicos. E quem participar através do MSN do programa pode concorrer a esses banhos. O MSN do programa é despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Tem também o MSN da rádio, não é isso, Paula? Isso, é o vozdearuanda@hotmail.com. É só adicionar a gente lá, a gente já está com bastante gente aqui para participar, tem bastante gente aí no MSN com a gente. Isso mesmo, e vocês podem participar mandando as dúvidas pertinentes ao tema de hoje. O tema de hoje é deuses brasileiros, né? A gente vai falar da nossa riqueza, da riqueza que nós temos de divindades no Brasil. Bom, infelizmente não vai ser possível falar de todos, porque a lista que eu puxei de divindades nacionais, ela é muito grande, ela é muito extensa. Mas os principais e os mais conhecidos, com certeza, hoje nós abordaremos aqui no programa. Eu também vou ensinar a fazer. O povo tá me procurando, muito preocupado com o dinheiro, dizendo que nessa época do ano o dinheiro parece que desaparece. Então, hoje eu vou trazer para vocês, vou ensinar para vocês o pó para fortalecer o dinheiro. Uma receita super fácil, com coisas, com elementos que você tem na sua casa mesmo, aí na sua cozinha. Então, eu vou ensinar a fazer, vou ensinar você a consagrar, a encantar e a começar a usar para fortalecer o dinheiro aí na sua vida, ok? Beleza. Ainda não melhorei da voz também, estou com a voz meio ruim. Na semana passada foi mais tosse do que o programa, mas enfim, vamos lá, porque tem que acontecer, não é isso? Gente, gostaria já de cumprimentar todo mundo. É sempre muito bom estar aqui no programa Despertar da Magia com vocês. Quero dizer do tour mágico que vai acontecer, está chegando, graças a Deus, desde o início do ano que eu estou esperando esse evento. É um dos eventos de grande porte que eu, Magno Constantino, tenho produzido. É o tour mágico que vai acontecer agora em julho, nas 2 últimas semanas de julho. Ele vai ser em 3 Marias, na verdade eu estarei lá 2 semanas, porque eu vou levar cursos, vou levar um monte de eventos local, né, para a galera de lá, mas o tour mesmo vai acontecer na última semana de julho. 3 Marias fica em Minas Gerais, e a gente lá vai ter rituais, teremos palestras, workshop, como confeccionar varinhas mágicas, e todo mundo pode participar. O evento é gratuito, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode ir com seus próprios recursos. A gente se encontra lá para aprender, para estudar e também para fazer os nossos rituais. Vai ter iniciação nas águas e também ritual no mar doce de Minas Gerais, rituais com Oxum, Iemanjá e Poseidon, ok? Então vai ser um evento riquíssimo para quem quer trilhar o caminho da magia. Acredito que é um investimento
que vai te trazer um excelente retorno espiritual. Tem também os Jovens Bruxas, que é outro encontro que também eu organizo, acontece em todo o Brasil, mas até agora aconteceu em Brasília, Três Marias e também em Lusiânia, em Goiás, ok? Então, em breve, quem sabe eu possa estar aí visitando outros estados, outras cidades brasileiras, levando esse evento que visa um encontro místico entre pagãos, onde a gente senta, conversa sobre magia, troca receitas e também sempre tem um piquenique. Quero dizer que em setembro, agosto, agora me perdi aqui na minha agenda, em setembro nós teremos o Mystic Wind, lançamento do Mystic Wind aqui em Brasília. O que é o Mystic Wind? É uma loja de artigos esotéricos, de artigos pagãos e medievais, e eles confeccionam vários e vários instrumentos de magia, desde o grimório até varinhas mágicas e tudo mais. A especialidade deles é varinha mágica. E em setembro eu vou estar lançando a minha coleção de varinha mágica com madeira de IP. Tá? Então, quem quiser conhecer, pode acessar lá o meu blog www.wicabrasil.blogspot.com e conhecer um pouco mais dessa coleção que ainda está para ser lançada, ok? Então, nos próximos programas também vai ter sorteio. A Mystic Wind está cedendo para mim varinhas, pergaminhos para a gente estar sorteando aqui para vocês que participar do nosso programa, beleza? Que mais que nós temos? Vou falar um pouquinho da minha agenda e aí a gente cai matando no tema de hoje, ok? Tem também, em setembro também vai ter a conferência pagã, a primeira conferência pagã da Sociedade dos Elementais de Brasília e em torno. Por falar em Sociedade dos Elementais, o mês de julho vai ser mês de entrevistas, tá? Então eu vou estar entrevistando aí alguns sacerdotes de ordens diferentes de magia, para que vocês conheçam outros tipos de trabalho, outros segmentos de bruxaria. Então, em julho, eu vou estar entrevistando o sacerdote Maia Grindória Condor, também o sacerdote Dalan Valastrelli e o Rony Constantini. Os três trabalham junto comigo dentro da Sociedade dos Elementais. A Sociedade dos Elementais é um grupo de bruxos, é um grupo de ordens de bruxos, que visa trazer conhecimento, trazer a magia mais acessível para todo o Brasil, para todo mundo que queira conhecer da arte pagã. Então, nós teremos lá no dia 8 e 9 de setembro a Conferência Pagã aqui em Brasília. Vai ter workshop, serão 2 dias de evento. O primeiro dia é gratuito para as 20 primeiras pessoas que se inscrever por e-mail. E no segundo dia nós teremos coffee break, também teremos workshop, ritual e também apresentação das ordens de cada um, ok? Tá também, a partir de amanhã já vai estar aberta as matrículas para o curso Poder e Magia dos Dragões, através da plataforma EAD da Rádio Voz de Aruanda. Quem ainda não tem, quem ainda não conhece o site, é só acessar www.vozdearuanda-ead.com, ok? E lá você vai conhecer um pouco dos cursos que a rádio oferece, os cursos à distância. Há sempre muita dúvida, né? As pessoas acham que os cursos são presenciais, mas não são. Os cursos são à distância, tem todo um tutorial ensinando como acessar. Basta você ter um computador, internet em casa, você pode fazer o seu curso sem sair de casa, com toda a comodidade. E, enfim, ainda recebe certificado no final do curso. O curso O Poder e Magia dos Dragões fala sobre como acessar essa egrégora, quem são os dragões, o que você pode aprender com eles, o porquê que eles estão retornando agora, em pleno século XXI, como trabalhar com eles, como montar o altar, quais são as ferramentas de trabalho dos dragões. Então, esse é um curso inicial para quem quer um dia ser iniciado na magia dos dragões, que em breve teremos iniciação de magia dos dragões em São Paulo,
mas vamos deixar isso para a gente estar falando mais à frente, que eu vou organizar minha agenda, e mais à frente a gente conversa sobre isso. Quero agradecer os meus parceiros, né, que estão sempre comigo, me dando o maior apoio, tanto a Mystic Wendy Varinhas, quanto também o Thiago Lopes, que está sempre aí ajudando a compartilhar tanto os eventos da Rádio Voz de Aruanda, quanto os eventos do Wicca Brasil. Gente, o Correio Coruja está atrasado, eu sei. Eu tive um problema esse mês aí em questão de internet, em questão de sentar para organizar as ideias, mas eu acredito que até o final dessa semana, da próxima semana, todo mundo já vai ter recebido aí o seu exemplar por e-mail, beleza? Para quem ainda não sabe, para quem não conhece, também é só acessar o blog www.wiccabrasil.blogspot.com e saber como funciona. Hoje nós temos sorteio do banho mágico das fadas. Para quem não conhece, ele é um poderoso banho de limpeza e de purificação dos chakras. As fadas, elas são elementais do ar, e o ar ele é a capacidade mental, né, a sociabilidade. O ar trabalha com as energias e com a força diretamente ligada à mente. É a forma como você se comunica. O ar, ele é leve, essencial ao movimento, né? Então, o ar, ele também representa a limpeza, a purificação, a elevação espiritual. Então, hoje nós teremos aí, esse banho serve também para revigorar o seu sistema respiratório e nervoso. É um banho calmante, tranquilizante também, traz criatividade, evidência em sonhos. E hoje, quem participar, quem mandar as dúvidas pertinentes ao tema de hoje, que é deuses brasileiros, quem mandar as perguntas, as dúvidas, vai concorrer a esse brinde maravilhoso. Serão sorteados 3, certo? Bom, quero começar então também, estou começando já tem meia hora praticamente, né? Mas vamos lá. A Andresa, minha ouvinte aqui, que está sempre batendo carteira aqui com a gente, está sempre com a gente aqui, escutando todos os programas de Despertar da Magia, ela convida a todos para a festa que vai acontecer na tenda dela, né, no terreiro dela, no dia 7/7 de 2012. Está um pouquinho longe, mas ela já pediu para divulgar, porque ela vai recolher em breve, então não vai ser possível ela estar divulgando isso mais depois, né, em outra data. Então, quem quiser informações, é só entrar em contato com o barracão dela, através do telefone 021 3107 277, certo? Então vamos lá, os deuses brasileiros, né? Eu percebo que as pessoas, elas vão buscar muito longe aquilo que elas podem encontrar aqui mesmo, né? Do lado da casa delas, uma energia aqui do nosso próprio país, enfim. Hoje eu não conheço nenhuma ordem de bruxaria no Brasil que trabalhe diretamente com o panteão brasileiro. Ele é poucas pessoas conhecem, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de deuses brasileiros, as pessoas têm a tendência de ligar aos orixás, né? De remeter à ideia dos orixás. E na verdade não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação exata entre essas duas culturas, uma vez que os orixás provêm da África, né? Então, os orixás são deuses africanos. Ele fala assim, mas é afro-brasileiro. Tá, tudo bem, é afro-brasileiro, mas hoje nós vamos tratar de deuses realmente nossos, de divindades nossas, que está aqui desde o início dos tempos, desde o início, quando os índios já conheciam o Brasil antes mesmo da descoberta, ou seja, há 1.500 anos atrás, né? Há mais de 1.500 anos atrás. Então, hoje, a gente vai falar sobre eles, eu vou ensinar alguns rituais legais para vocês poderem acessar a egrégora, a força desses deuses, e também como agradá-los, como aproximar um de você para que você consiga a energia e a força dele. Então, eu não vou entrar hoje no panteão afro-brasileiro, como todo mundo conhece, eu vou falar única e exclusivamente do brasileiro, tá? Dos deuses brasileiros, das divindades brasileiras. E a gente já começa falando do top, né? O maior deus brasileiro que nós temos é Tupã.
Tupã, para os Tupi-Guarani, significa índio da América, né? E os Tupis o consideravam personagem ligado aos trovões, às tempestades, às chamas e também aos raios. Ele é chamado de o espírito do trovão, é a força do céu, né? É também o grande criador dos céus, da terra, dos mares, assim como o mundo animal e também o vegetal. Ele, além de ensinar aos homens a agricultura, o artesanato e a caça, ele concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Então, sempre que você precisar de uma energia de cura, de uma energia voltada à saúde, é a Tupã que você tem que recorrer. Ele é o Deus maior dentro dessa vibração de energia, né? Da vibração verde, da chama verde, que é a chama da cura, a chama da saúde. Então, Tupã, ele era um personagem de segunda ordem, né? Os catecumênicos, ou seja, aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo, ou seja, os novos cristãos, que já no período da colonização, eles principiaram a valorizá-lo como entidade idêntica a Deus. Então já entrou o sincretismo, né? Com a chegada do cristianismo no Brasil, com a chegada dos jesuítas, eles começaram aí a catequizar os índios e a comparar Tupã com o Deus cristão, com o Deus da Bíblia. É indispensável, pois, distinguir o mito, né, que tem aí entre Tupã, que ele também já foi muitas vezes sincretizado, ou seja, associado à figura do demônio, por provocar chuvas, raios, tempestades, né? E isso daí não passa de um sincretismo religioso do cristianismo, com o objetivo de fazer com que os índios temessem essa força, parassem de adorar essa força para adorar o Deus católico, né? Então é interessante a gente frisar isso, que nada tem a ver para os índios, o diabo também, essa figura do demônio, do Satanás, do Lúcifer, não existe, né? Ela não tem conotação, ela não tem espaço para os indígenas, porque eles já criam em outras coisas antes mesmo do cristianismo chegar aqui. Então não faz parte do panteão deles, assim como de nenhum outro bruxo ou pagão, né? Então nós temos também uma outra divindade, essa eu gosto muito mesmo, que é Jaci. Também ela é chamada de Iaci, é a deusa lua, é a guardiã da noite. Ela é protetora dos amantes, deusa do amor, da reprodução. E um dos papéis dessa deusa é despertar a saudade no coração das pessoas, dos guerreiros, dos caçadores, né? Existe uma religião brasileira, o Tambor de Mina, que é uma religião voltada, parecida com a Umbanda, né? Porque se trabalha com incorporação e tudo mais. O que muda mesmo são alguns fundamentos e algumas divindades, mas mesmo no Tambor de Mina, quanto na Umbanda, existe também a presença dos orixás. Então, Jaci, ela é a senhora dos portais. Então, por que eu estou falando do Tambor de Mina? Porque o Tambor de Mina, ele trabalha com divindades que são tidas como encantados. E quem são os encantados? São pessoas ou animais que viveram durante um período na Terra, porém eles não morreram, eles se encantaram, eles desapareceram tanto em corpo e em espírito. E isso é graças a alguns portais que de vez em quando se abrem em determinados locais e as pessoas desaparecem, as pessoas daquele local desaparecem. Então, existe um panteão muito grande brasileiro dentro do Tambor de Mina que fala melhor sobre isso, né? Que a família de Codó, a família da Baia, a família da Turquia, a família da Bandeira, são grupos de encantados que em algum momento da história do nosso país viveram aqui entre nós, viveram mais ali para o lado do Nordeste e desapareceram de repente. Jaci, essa deusa, a deusa guardiã da lua, da noite e tudo mais, que é representada como a própria lua, ela foi responsável
por a maioria dos encantamentos dos caboclos, né? Os caboclos que hoje descem na Umbanda, no Tambor de Mina, enfim, nessas religiões que trabalham com incorporação de espíritos, eles descem para ajudar, para auxiliar e tudo mais, mas alguns deles foram encantados. E Jaci é a senhora desses portais de se encantar, né? O portal para desaparecer. E no mundo dos encantados, lá não existe a hora, o tempo, ele não se conta, não tem essa divisão de tempo e espaço como nós temos aqui no plano físico, né? Então eles não envelhecem, eles já ter se encantado há 300, 100 anos atrás, eles continuam atuais, né? Por quê? Porque fica para trás quem morre, e eles não morreram. Então Jaci, ela é a senhora aí desse panteão, dessa egrégora de espíritos que se encantaram, principalmente caboclos homens e caboclas mulheres que em algum momento pararam para observar a lua e deixaram de existir, né? Foram tomados pela lua. Então tem lendas maravilhosas, lendas indígenas maravilhosas que falam melhor sobre isso, sobre pessoas que ficavam adorando a lua, adorando as estrelas e em algum momento desapareceram e hoje trabalham como guerreiros, né, como caboclos de incorporação. Nós temos também Guaraci. Guaraci ele é muito presente no tambor de Mina e também na bruxaria brasileira. Esse termo bruxaria brasileira, eu tenho sido o precursor dele, né? Eu trago esse termo, porque, como eu disse, eu ainda não encontrei nenhum grupo de bruxo que se dispõe a estudar a cultura brasileira, que se dispõe a adorar o panteão brasileiro. As pessoas vão buscar lá no grego, lá na Grécia Antiga, no Egito, nos celtas, nos druidas, e esquece da riqueza que está aqui diante de todo mundo, né? Você pode ir até a Amazônia para conhecer a força, o poder que emana dos portais brasileiros, mas não, os bruxos têm essa tendência de dar mais valor ao que é de fora, né? Isso está errado, super errado, porque eu acredito que a magia, ela está com a gente, né, conosco, mas ao mesmo tempo ela está ao nosso redor. Então, se ela está ao nosso redor, ela está aqui, no seu solo, né, mais próximo possível de você. Então, na sua cidade, por exemplo, tem as divindades locais, tem as energias locais que você pode muito bem se conectar. A gente vem, por exemplo, aí com o termo duende, gnomo, fada, e esses termos são termos celtas, né? São termos europeus. Mas nós temos divindades próximas desses seres, né? O Saci, por exemplo, ele é um elemental da terra, né? Um elemental da terra e do fogo e do ar. Então, ele pode ser comparado a um desses elementais. Porém, as pessoas não tendem a acreditar no gnomo europeu, naquele pequenininho que está no final do arco-íris, guardando um pote de ouro, né? E acaba perdendo muito. Eu acredito que os bruxos hoje do Brasil, eles perdem muito em energia, em aproveitar a energia que está ao redor dele, devido a essa ignorância, né? De não buscar, de não compreender a cultura local, a energia local, e não entrar em contato com essas energias e não reverenciá-las da maneira que elas devem ser reverenciadas. O pessoal está me chamando aqui pelo MSN, deixa eu dar uma olhadinha. Olá, Magno. Tá, beleza. O pessoal mesmo está saudando. Boa noite, Antônio. Ariete está sempre comigo aqui também. Queria saber como que o homem descobriu os deuses e se eles se apresentaram ao homem. Ou o homem os inventou, a grande divindade os criou, ou são formas de pensamento. Então, o Ricardo Isidoro, ele quer saber aí de onde surgiu essa ideia dos deuses, né?
Ricardo, na verdade, a ideia de um ser supremo surgiu há muitos anos atrás, no período das cavernas, há milhares de anos atrás, né? No período das cavernas, onde o ser humano ele temia todas as manifestações da natureza. Ele temia o ar, ele temia o fogo, ele temia a chuva. E dentro desse temor, ele começou a cultuar essas forças, né? Então não quer dizer que foi uma força, não quer dizer que foram criados, porque essas forças já existiam antes mesmo do ser humano aparecer, né? Mas a ideia de que eles existiram, que eles existiam, surgiu no momento em que o ser humano passou a observar e a adorar essas forças. Então, assim, o ser humano conheceu Deus pelo temor, né? Pelo medo daquelas forças. Então, o medo da chuva vir e acabar com toda a colheita fez com que o ser humano passasse a tirar um pouco, que hoje que a Bíblia chama de dízimo, né? E que isso já é um termo pagão, não com esse nome, mas isso já é uma prática pagã muito primitiva, que é o que? É você retirar uma parte. Lá diz que é 10%, né? Na Bíblia, que como até a Cris Gimenez colocou no programa dela dessa semana, eu adorei o programa dela, inclusive parabéns, Cris, pelo programa, foi maravilhoso. Ela até colocou que o maior livro de bruxaria, de magia, né, é a Bíblia. E é verdade, quando diz lá do dízimo, já era uma prática primitiva do paganismo de retirar uma parte, não quer dizer que era 10%, era uma parte. Né? Alguém aí em algum outro momento, em algum concílio de Nicéia, decidiu que essa uma parte seria 10%, né? Mas seria uma parte da sua melhor colheita para você dar aos deuses, como reverência, como respeito, como adoração e também como agradecimento. Então o homem não criou a divindade, isso é o contrário, tá, Ricardo? Nós fomos criados pelas forças da divindade. Que forças eram essas? A força do raio, a força do sol, a força das águas, né? Tudo isso contribuiu para o processo de evolução da raça humana. Então, nós temos aí nossa essência divina devido a esse motivo. Então, assim, você está me perguntando aqui também se em algum momento da história, né, se a divindade se apresentou ao homem. Sim, em vários momentos. A divindade veio em formas, em faces diferentes para se mostrar, né? Nós, bruxos, acreditamos na deusa de 1000 faces, na deusa de mais de 1000 nomes. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a deusa, ela pode ser Hécate, pode ser Deméter, pode ser Ista, Astarte, Gaia, Diana, Caridrin, Brigitte, Ariorode e muitos outros nomes. Pode ser também a Virgem Maria, por que não? Então, em vários momentos da história, em vários locais diferentes, houveram as manifestações divinas, né, onde o Deus se mostrou como Shiva, ou se mostrou como Yansan na África, no Brasil se mostrou como Iemanjá, em outros, enfim. Né? Então, em cada local onde havia necessidade de uma crença, os deuses se mostraram da maneira mais, como eu posso colocar, mais fácil de ser identificada por aquele panteão. Entendeu? Então, como os indianos, por exemplo, já têm uma noção de que os deuses são metade humanos e metade animais, os deuses se mostraram dessa maneira para eles. Se mostraram com muitos braços, com muitas cabeças, poderes, etc. Então, isso é interessante a gente entender de que é tudo um plano mesmo da divindade que se chegou e foi aí em cada lugar diferente se mostrando com uma face diferente para não assustar, né? Para não assustar. Imagina vocês, por exemplo, Jesus Cristo aparecendo, sendo crucificado na África do Sul, por exemplo, né? Um homem que até então não se sabe se ele foi branco ou se ele foi negro, mas que ele é apresentado para a gente como pele branca e olhos verdes e cabelo
longo, loiro, cacheado. E aí a gente imagina como seria o choque para os africanos, né, os sul-africanos, dessa imagem de um Redentor. Né? Assim como para eles é complicado até hoje entender isso, tanto que o cristianismo em algumas partes da África ele é proibido, ele não entrou como prática, como crença daquela localidade. Por uma questão óbvia, por eles já ter a crença deles, enfim. E agora imaginem vocês algo mais drástico ainda. Um Oxóssi, né, senhor das matas, da caça, que é tido como uma divindade negra, aparecendo na China, por exemplo, né? Onde eles cultuam os dragões, onde eles cultuam os espíritos dos ancestrais. Não seria um choque muito grande para eles um negro, né? Sendo os chinesinhos, são todos lá, cabelinho liso, corridinho, olhinhos puxados e todos brancos. Então, entendam que a divindade ela se mostrou de maneiras diferentes de acordo com a localidade. Tá? Então, elas chegaram sim, viu, Ricardo, a se apresentar aos homens. E aí ele me pergunta ainda mais. O homem inventou a divindade ou a divindade os criou? Isso eu já respondi, né? Nós somos criados da divindade. Ou são formas de pensamento? Não são formas de pensamento. Formas de pensamento, Ricardo, são energias vazias que alguém projeta no astral, e aí quando uma mente vazia estiver passando por ali, vai pegar aquela energia, aquele pensamento, aquele dogma para ele. Então isso é uma forma de pensamento, né? É uma energia vazia que encontra uma mente vazia para habitar, para ter espaço. Ok? Então ele pergunta aqui, o fato de vários deuses perdão, o fato de vários deuses que têm o mesmo círculo, mesmo ciclo, acho que ele quis dizer, como Osíris, Shivas, Dionísio, Jesus, etc. Sim, isso mesmo. Tá, percebam que são todos os mesmos, né? As deusas femininas são todas manifestações da Grande Mãe e os deuses masculinos todas as manifestações do Grande Pai. Ok? Então é isso. Deixa eu ver mais dúvidas que nós temos aqui. Boa noite, parabéns pelo programa, tá muito bom. Um beijo a Inês Silva, muito obrigado pelo comentário. Elogios é sempre muito bom, né? Boa noite. Qual a melhor forma de se entrar em contato com os guias? Alex, quais guias? Hoje nós estamos falando dos deuses brasileiros. E a melhor forma da gente se conectar com os deuses brasileiros é nada mais, nada menos do que você entender a energia do seu local, né? Se você mora rodeado por árvores, cercado por árvores, tem forças sagradas por trás das árvores, né? E essas forças, elas merecem ser respeitadas, em primeiro lugar, e também cultuadas. Por quê? Porque se você tem uma árvore no seu quintal e você cultua a divindade que existe, que habita por trás daquela árvore, ela automaticamente traz proteção para todo o lote, para todo o quintal onde a raiz dela está por baixo. Né? Então é importante você especificar para mim que tipo de guias que você está falando, ok? Se você estiver falando dos guias que eu acabei de citar como os guias do tambor de Mina, aí é todo um processo, você vai ter que procurar um terreiro que trabalhe com essa essência, que trabalhe com essa energia, para que você possa desenvolver, né? São guias normais, os guias encantados que trabalham em incorporação são guias normais, assim como o Exu, o Preto Velho, o Caboclo, o Herê, etc. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Seriam bem parecidos com os de Umbanda, né, Magno? Super, super parecidos, Paula. Eu não sei mensurar se há diferença na incorporação. Juro que isso eu não sei. Eu acredito que na incorporação não tem assim tanta diferença. Agora, eu acho que existe a diferença na manifestação da entidade, ou do guia, ou do orixá. Entendeu? Em cada religião ele se manifesta de uma forma diferente. Tanto que no candomblé,
eles cultuam só os orixás. E no candomblé, para eles, as entidades que a gente trabalha na Umbanda são considerados eguns. Entendeu? E no candomblé, um caboclo, um preto velho, é considerado um egum. Não são entidades assim que eles tomam consulta no candomblé. No candomblé eles só cultuam as orixás mesmo. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Então é isso, né? Como a Paula aí colocou, a questão, acredito também que a questão do cuidado, né, de você ter que reverenciar o seu guia como um mentor espiritual, ter que ceder para ele tanto as vestes para ele vir trabalhar, quanto também os trabalhos que são voltados, né, para o guia. Tem lugares que trabalham com oferendas, né? E eu acredito que também não deva mudar, deva ser da mesma maneira, lógico que cada um com seus elementos diferentes, né, por se tratar de religiões diferentes, mas ali o padrão de culto eu acredito que seja muito parecido, sim. Tem gente que está me perguntando o seguinte: então o Curupira também seria um encantado ou seria só lenda? O Curupira, ele é um encantado, sim, inclusive ele é guardião, né, das matas fechadas, da floresta. E o que o Curupira representa? Quem é o Curupira? Para quem não conhece, Curupira, ele é um menino com as pernas voltadas para trás, né? E um cabelo meio que loiro ou vermelho, perdão. E o cabelinho vermelho bem espetado para cima. É um elemental do fogo. Na verdade, os elementais do Brasil, é complicado a gente separar eles do jeito que a gente separa os elementais europeus, né? Por exemplo, elementais europeus nós dividimos como terra, ar, fogo e água. Então, água seria as ondinas, terra seria os gnomos e os duendes, água seria as sereias e as ondinas, o ar, as fadas, e o fogo, as salamandras e os vulcanos. No Brasil é complicado a gente fazer essa separação, tá, gente? Porque a maioria desses seres, o ponto de força deles, o ponto de vibração, o ponto de energia, o portal para se comunicar com eles, são as matas, são as florestas. E lá nós temos a presença de todos os elementos. Entendeu? Então, seria um elemental acástico, ou seja, aquele elemental ligado a todos os elementos ao mesmo tempo. O Curupira, ele é muito ligado ao fogo, disso eu posso afirmar com toda a propriedade. E ele é responsável por pregar peça nos caçadores que entram para... Ele atrapalha as caças mesmo, né? E também aquelas pessoas que entram para judiar das árvores, para derrubar árvores, enfim, ele costuma pregar peças, ele faz a pessoa se perder, ele faz a pessoa se acidentar na mata. Então, é sempre muito importante quando você entra em qualquer reino elemental. Quando eu estou falando reino elemental, eu estou falando quando você entra numa mata, quando você entra em um mar, em uma cachoeira. É importante que você saude a energia daquele reino, né? Então peça licença mesmo, em voz alta ou em pensamento, ou baixinho, só para você mesmo ouvir. Na semana retrasada, que eu estive em Três Marias, que foi maravilhoso o passeio que a gente fez para lá, os Jovens Bruxas, teve um menino que ele se acidentou na hora de entrar dentro do Mar Doce, mas ele entrou com total falta de respeito e irreverência. Ele foi correndo para pular na água. E não é dessa maneira. Então, aí aconteceu, ele escorregou na borda do mar, né? Porque o Mar Doce de Minas Gerais, ele não é... A borda dele, quando fala mar, a pessoa imagina assim, a praia, né? A praiazinha, terra, ali areia e água. Não, o de Minas Gerais é diferente. Ele foi um mar mesmo, uma praia projetada mesmo pelo ser humano. Fez toda uma parte de cimento, e aí parece que depois soltou a água em cima, né? Eu não sei explicar exatamente como deve ter sido feito, porque eu também nem estava lá. Mas aí criou meio que um lodo ao redor do mar, né? Nessa parte de cimento.
Parece que uma vez por mês a prefeitura manda limpar, manda raspar ali aquele lodo para não entrar em um estado crítico. Mas de todo jeito é muito escorregadio. É lógico que um cético vai dizer para mim assim, olha, Magno, claro que ele escorregou ali por causa do lodo, enfim, e tudo mais. Porém, outras pessoas entraram com reverência e respeito da mesma maneira, correndo, e não se acidentaram. E eram pessoas que também, como esse menino, não sabia dessa parte escorregadia do mar. Então é importante a gente saudar, pedir licença. É lógico que também você não vai pedir licença e ficar sentado lá esperando o próprio ser se manifestar lá em corpo ou em espírito para poder te dar a resposta se sim ou se não. Então você vai pedir a licença e entrar. Né? É uma forma respeitosa de você não dizer assim, estou invadindo o seu espaço. Não, eu estou entrando com reverência, eu sei que aqui habita uma divindade e eu quero conhecer, eu quero tirar proveito da sua energia, ok? Então, ela ainda pergunta mais aqui, ó, realmente está muito bom o tema de hoje. Os deuses brasileiros que apenas conhecia era Tupã, Jaci e Guaraci. Guaraci é o filho, né, o Aya Natsumi. Aya, o Guaraci, ele é filho de Tupã. Já eu vou falar melhor sobre ele. Pois a minha mãe contava histórias sobre ele. Pois é, tá vendo? A gente, na escola, no ensino fundamental, a gente entra em conexão com essas forças, né? Quem quiser participar, gente, aproveita. despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês e concorrer aos banhos sagrados que eu tenho para sortear daqui a pouco. E também tem o MSN da rádio, vozdearuanda@hotmail.com, vozdearuanda@hotmail.com. Complementando então aqui o que a Aya Natsumi disse, a gente teve o contato com essas forças no período que nós éramos criança, né, que a criatividade está aguçada, e a gente teve contato com essas energias nas escolas, ou até mesmo no prezinho, onde a professora ou os seus próprios pais contavam as lendas, né? Então isso era muito vivo dentro da gente. Só que o que hoje nós temos, eu conheço um monte de gente que vira para mim e fala assim, Magno, eu acredito em fadas. Tá, que maravilha, que bom, elementais do ar. Aí eu pergunto, você acredita na existência de, por exemplo... Ai, meu Deus, deu rosa agora. Do próprio Saci? Aí a pessoa geralmente, não, isso é lenda, não sei o quê. Mas espera aí, por que você acredita na fada, que para os celtas também são lendas, né? E não acredita no Saci, que é algo aqui do nosso Brasil? É mais fácil um brasileiro ver um Saci, um curupira, uma sereia, do que ele ver uma fada, um gnomo ou um dragão. Entenderam? Por que é mais fácil ele ver o Saci? Porque está dentro da energia dele, dentro do padrão de sintonia dele. E aí entra todo um contexto que não compete a gente parar para estudar agora, que é o karma coletivo de todo mundo, né? Todos nós estamos aqui por um motivo, nós encarnamos no Brasil por um motivo específico, então nós temos a nossa missão, nós temos várias missões aqui de ter encarnado. A missão, você com sua família, você com sua profissão, você com seus filhos, você com sua mãe. Cada ponto, cada área das nossas vidas, nós temos uma missão diferente. E quando a gente faz parte de um país, de um grupo, de uma sociedade, a nossa missão também está associada àquilo. Você pode virar para mim e falar assim, não, eu não tenho nada a ver com o karma do Brasil. Você tem tudo a ver com o karma do Brasil, porque foi aqui que você nasceu. Se você não tivesse nada a ver com o karma do Brasil, você estaria em outro país, você teria encarnado em outro país. E olhe lá, porque existem pessoas que têm karmas com outros países. Quando você